Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. E aqui é Sandro Bastos e sejam bem-vindos ao Pod Cine. Atenção Podciners, está na hora do Carnaval de séries! E um carnaval de séries que está encostado no carnaval de verdade, né, Bambam? Isso aí, carnaval chegando e vamos fazer carnaval de séries do carnaval. E qual é a série do carnaval de séries? That's 90 Show, uma série que estava nas minhas séries de expectativas. Eu não imaginava que ia ser uma série espetacular, mas por conta da série raiz, né, da That 70 Show, que eu adorava, estava na minha lista de séries aguardadas de 2023. That 90 Show é um spin-off de That 70 Show, né? Isso aí. Vocês quem nunca viu, eu acho eu Sandro, experiência, porque eu não vi That 70 Shows e vi o That 90 Show. Então acho que é muito válido você assistir primeiro That 70 Shows e depois ir ver o outro, porque eu sabia que tinha umas coisas dos personagens. Os personagens, na verdade, aparecem do outro seriado, do seriado que é a Matriz, eles é mais como homenagem, eles não são casting fixo, né? Só a avó e o avô. É. O restante faz participações especiais, né? Sim. Mas é bom que a gente tem duas visões diferentes, porque eu assisti That 70 Show, né? Pois é. That 70 Show, que acho que foi traduzido como Show dos anos 70, que era uma série baseada nos anos 70. Não sei se fizeram isso, porque nossas traduções são as melhores do mundo. Mas eu acho que foi. Passou uma época na Band. Que foi assim, uma série baseada na década de 70 e agora esse spin-off, esse derivado, foi baseado na década de 90. Né? Eu assisti a da década de 70 toda, está na minha lista não só de expectativas de 2023, a 90 Show, como a 70 Show dos anos 70, está na minha lista de séries favoritas de comédia. Né? Eu assisti todinha, não sei se está na Netflix ainda. Eu acho que não, saiu. Eu não sei Bem, dizer, mas porque aí é fácil quem quiser procurar aí. E That 90 Show, eles usam muito mesmo do That 70 Show, é uma série bem parecida, os cenários são os mesmos. Sitcom, né? Então, isso que é interessante, porque é o sitcom raiz, e não se faz mais sitcom raiz. Né? Que sitcom raiz assim, só para explicar, o sitcom raiz mesmo, o sitcom que fazia muito sucesso na década de 90 principalmente, era aquilo, era um cenário, poucos cenários, cenários de estúdio, na verdade. Cenários de estúdio. Era meio que um teatro, muitas vezes com plateia. Né? Essa plateia, aquelas risadas que tem no meio da... Vamos dizer assim, pra gente puxar pro nosso mundo, aqui pro Brasil. É um vai que cola. Vai que cola tipo um sai de baixo. Tipo um sai de baixo, vai que cola. É sitcom que trabalha. O vai que cola ainda brinca com isso, né? Que eles giram o cenário durante a gravação. Mas é basicamente isso. É um estúdio onde, dentro desse estúdio, vocês vão passando os cenários, né? Que geralmente são cenários fixos. A diferença é que vai que cola e sai de baixo, a plateia aparecia. Lá nos sitcoms americanos, a plateia não aparecia, só as risadas, tal, que muitas vezes eram gravadas, e eles colocavam... Esse modo de fazer série está completamente demodê, não se faz mais. É o quê? Demodê. Sabe o que é demodê? Não, não é demodê, cara. Fala direito. Fora de moda. Fora de moda, cara. Não é a mesma coisa? Demodê. A mesma coisa, o caminhão cheio de japonês, pô. Desculpa os japoneses, tá? É brincadeira. E desculpa os chineses também, que são parecidos com os japoneses. Agora você arrumou uma briga. Agora você acabou de arrumar uma briga. 1 milhão de pessoas. Então, esse tipo de série não se faz mais. Foi legal pra mim, né? Teve aquela questão emocional, né, de lembrar das séries como eram feitas antigamente. Nessa série, o That 90 Show, os personagens quase todos da That 70 Show aparecem, né, que são atores famosos, que é o Ashton Kutcher, a Mila Kunis, que eles se conheceram nessa série e casaram, né, depois separaram e tal, mas aí é fofoca. O rapaz lá que eu esqueci o nome e a menina lá também, que eles fizeram algum filme. Ele fez até um vilão de Homem-Aranha, né? Ele fez o Venom de o Homem-Aranha, né? O primeiro lá do Tobey Maguire. Ele foi o Homem-Aranha 2, ele era o Venom. O Venom, isso aí. Não lembro. E apareceu também aquele personagem que era acho que é Raj. Raj o nome? Não é Raj, não. Raj é do The Big Bang Theory. É um que parecia um indiano lá.
Pra mim ele parecia latino. Então, ele, na verdade, no Dead Seventh Show e no The Ninth Show fizeram piada com isso. Porque Sim, sempre quando vai falar de onde ele vem, tipo, aconteceu alguma coisa. Barulho, Isso, era uma piada recorrente que fizeram agora também. A série, ela bebeu muito da fonte do Dead Ninth Show. As piadas eram do Dead Seventh Show, as piadas eram muito parecidas. E de elenco fixo tinham os avós, né? Que é a avó enfermeira toda carinhosa e tal, né? E o avô, que é o cara, que é o contrário, que é o cara até turrão. Brincam, né? Que eles até brincam que é o policial bom e o policial ruim. Isso, que é o cara turrão, de mau humor e tal. Eles, na verdade, são os avós, porque no Dead Seventh Show, dois personagens que eram, na época, os filhos, né? Se casaram, tiveram uma filha, e essa filha vai passar as férias com os avós e conhece novos amigos. A sinopse do seriado Dead Ninth Show é essa. Em um 4 de julho, o filho, né, vai visitar os pais e leva a esposa, que era vizinha dele, se conheceram porque ela, no The Seventh Shows, era a vizinha dele. Eles vão e levam a filha para casa dos avós para passar o 4 de julho. Só que ela gosta tanto daquele ambiente de conhecer pessoas novas, que ela não está acostumada a conviver com pessoas novas, porque ela é meio nerd e tal, que ela pede para passar as férias, o restante das férias, que para eles são férias de verão, né, que é no meio do ano, com os avós. E os pais não, a mãe concorda e o pai meio que é empurrado a concordar. E aí ela vai passando experiências com essas amizades que ela tem ali nessa cidadezinha de Wisconsin, né? Wisconsin. Isso aí. E aí gira o seriado todo nisso. Cada episódio é uma situação diferente e é a fórmula de sitcom, né? Que 20 não tem, minutos. 22 minutos, né? Gira por aí 22 minutos. É sempre um episódio com um assunto diferente. Não tem... A única coisa que é contínua são os personagens que eles vão se conhecendo mais durante o seriado, mas cada episódio é um tema diferente, né? Sim. Assim, pra mim, como é que é a palavra, Sandro, mesmo quando você... Não sei, não sou mais adivinho. Posso explicar? Pode. Quando você fugiu. Quando você tem saudade de algo e... Saudosista. Saudosismo. Isso. O saudosismo me pegou bastante nessa série, principalmente com os personagens antigos, né? Tem bastante personagens novos que são os amigos da... Inclusive personagens que também são filhos de personagens antigos. Tem. Do Ashton Kutcher, né? Do Ashton Kutcher com a Mila Kunis. Isso, sei. E é isso. É uma série bem divertida. As piadas são muito parecidas, com o mesmo nível de piadas. E tem personagens bem legais, principalmente os personagens antigos. Eu já vou me adiantar que os personagens novos não me pegaram. Eu não senti carisma dos personagens novos, não. Só o único que eu gostei mais um pouquinho foi aquele meio asiático gordinho, assim. Era homoafetivo. Esqueci o nome dele. Homoafetivo é o casal quando junta. Ele era homossexual. É mesmo? Não sei, não sabia disso não. Homossexual, então. Isso. Aquele gordinho ali, eu gostei dele. Achei um personagem interessante. De resto, achei que não me... Então, não me pegou. eu achei que por eu não ter assistido o seriado Matriz, né, Dead Seventh Show, que era por isso que eu não estava com essa, vamos dizer assim, essa aderência ao seriado, porque não me senti saudosista, como o Bambam falou, em relação ao seriado, porque eu não vi o primeiro. E eu achei que o que poderia me prender seriam algumas coisas de traços dos anos 90, que eu sou de antes dos anos 90, né? Então, anos 90 era a minha pré-adolescência por aí. Mas não tinha também nem muita coisa parecida, tipo, algumas poucas coisas, tipo, zoando a internet de escada na nossa época. No computador, tinha algumas coisinhas. Mas pouca coisa, então não tive muita aderência em relação a isso. Eu vi porque eu precisava assistir pra... Eu vi porque eu precisava, é ótimo. Mas é verdade, pra passar pra vocês, pra gente bater um papo sobre o seriado, porque, na verdade, se fosse eu, Sandro, normalmente pra assistir, eu não assistiria. Mas, já que você comentou sobre isso, eu achei que era porque eu não tinha visto o primeiro. Por isso que eu abri o vídeo falando isso, que como eu não assisti o primeiro, eu tive uma visão diferente. Eu aconselhei que vocês assistissem o The Seventh Show para vocês terem essa aderência ao The Ninth Show. Mas se você está falando para mim que você mesmo assistindo o primeiro não teve essa mesma
essa mesma coisa com o Meu segundo? problema foi com os personagens novos, porque os personagens antigos, eles têm os dois fixos e tem algumas participações que eu acho que funcionam muito bem, cara. Até o Leo também, o Hip, as piadas funcionam muito bem. Eu ficava torcendo para eles aparecerem cada vez mais. Nos novos eu não sentia, eu não sei se é por questão de apego, não sei se é questão de saudosismo, não sei se é questão que a primeira temporada ainda não deu tempo de eu me apegar muito aos personagens. Eu não lembro quando eu assisti a primeira temporada do Dead Seventh Show, se eu estava apegado ou não, se eu estava gostando ou não dos personagens, né? Então, pô, você precisa levar uma temporada inteira. Pois é, eu tô tentando dar desculpa aqui, mas realmente... Não, essa é uma questão que a gente pode levantar, né? Um seriado. Precisa se assistir uma temporada inteira para acontecer isso? Mas então, cara... Vou dar um exemplo. Eu fui ver Wandinha com um pensamento totalmente diferente. Eu achei que eu não ia gostar. Vi o primeiro episódio e não consegui parar de ver. Vi 2, 3, 4 seguidos. Não, Dead Night Show não tá nem perto. Entendeu? Não, eu tô falando em relação a aprender a atenção. Não, mas esse caso de temporada, isso é muito relativo. Porque, por exemplo, The Office é uma série aclamadíssima de comédia. Não sei se você já assistiu The Office? Quem não assistiu conhece, todo mundo fala maravilha de The Office. Eu assisti a primeira temporada de The Office, a primeira. Eu não quis nunca mais assistir The Office na minha vida, eu odiei The Office. Mas o que eu escuto sempre é que a primeira temporada de The Office é muito ruim. Todo mundo fala isso. Então, se a gente continuar... Eu já reassisti Friends de novo. A primeira temporada de Friends, que pra mim é a maior série de comédia de todos os tempos, na minha opinião... A primeira temporada de Friends é ruim. É média, no máximo média. Então é aquilo, a gente vai pegando, acho que depende. Você tem que ficar uma temporada inteira vendo uma coisa para depois ficar interessante, acho difícil. Mas, ainda mais hoje em dia, do jeito que é dinâmica as coisas. Hoje em dia é mais difícil. Hoje em dia você tem muita opção. O negócio tem que acertar de primeira. Antigamente não. Mas então, falar a sinopse, essas coisas... Esses pormenores iniciais... Vamos para o que interessa do Carnaval de Show, que Carnaval de Show? Carnaval de Show, é Carnaval de Séries, que é as notas dos quesitos, né? Quesitos. Se você nunca viu o Carnaval de Séries... Não é possível. Que é uma coisa que eu acho meio improvável. Impossível, não. Vou falar que é improvável, né? Explica pra gente, Bambam, como é que funciona o Carnaval de Séries. Carnaval de Séries, nós temos quesitos, como se fosse escola de samba, nós damos notas para esses quesitos e demos uma média final do Podcine para a série. Isso. Resumidamente. E já que entramos nesse assunto de se é a primeira vez que você vê Carnaval de Séries, então aproveita que se é a primeira vez, você vai lá, nos segue, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, bota todos e dá um like no nosso vídeo, certo? Sim. Vamos começar o que interessa, que são as notas. Primeira nota, roteiro. Roteiro. Eu gostei da motivação, da forma como eles deram a desculpa para ter um spin-off, né? Que foi uma continuação hereditária ali, né? E foi de férias na casa dos avós. Eu achei que foi um acerto, né? Sitcom você não espera nada muito profundo, não. É isso aí mesmo e tem que ser isso mesmo. É uma série para você se distrair, né? E a história da adaptação de uma menina ali na casa dos avós com os novos amigos, na pré-adolescência, com um namoradinho e tal. Então, essa parte eu achei boa. A parte das piadas, principalmente com o elenco antigo, eu achei boa. Eu dei bastante risada nessa série. Eu achei assim... Eu acho que uma série de comédia tem que ser engraçada, é o mínimo, né? Não precisa ter uma história... Eu particularmente achei engraçada. Acho que essa é a função. Essa é a função. Eu sim achei engraçada a série. Pelo lado negativo, como eu já falei, o elenco novo, as piadas não funcionaram com eles. E eu achei um elenco muito repetitivo, as características deles. Tinha dois caras lá que eram meio burros, meio estúpidos, que é o filho do Ashton Kutcher e o outro lá mais fortinho. Tinha duas meninas que tinham características positivas. Só tinha um rapazinho novo lá, o asiático, o gordinho, que deu uma diferenciada maior. Então, eu acho que a parte das piadas dele, eles não acertaram o timing direito, não. Mas, colocando na balança, isso tudo, eu dei numa nota até legal, porque eu gostei do roteiro, eu dei nota 7,5. Então, eu achei que para o que é um sitcom, funcionou normalmente. Cara, eu, ser sincero, eu não vi nada de muito diferente
chamar atenção, de rir, essas coisas. Eu achei que as piadas um pouco fracas. Acho que, sei lá, é porque a gente está no Brasil, as piadas eram para adolescentes da década de 90 dos Estados Unidos. Beleza, então tem que passar só lá. Mas, para mim, funcionou basicamente com a sitcom, com nada de mais nem nada de menos, 7,5. 7,5, beleza. Próximo. Montagem. Montagem sitcom. É o básico do básico da montagem, de uma montagem sitcom. E tem uma parte muito marcante do Dead 70 Show, que eles trouxeram tudo do Dead 70 Show, né? Eu achei bacana. Eles poderiam ter inovado um pouquinho mais, mas tudo bem. Que é a parte lá onde sentam na mesa e ficam fazendo a rodinha de maconha, né? Que o pessoal fica delirando. A montagem ali funcionou bem também, mas assim, é o básico do básico. Então não vou elevar minha nota, vou dar 6,5. Pô, você tá dando bastante, não. Pra quem é fã do bagulho, você gosta. Não, eu sou fã do Dead 70 Show. Mas assim, eu vou te falar, antes vou adiantar um pouco. Eu gostei da série, a parte do roteiro eu gostei, tanto que eu dei um 7,5, uma boa nota. Mas a partes técnicas, a minha nota não vai ser tão boa, porque a parte técnica ficou bem abaixo, né? Então, a minha nota não vai refletir, minha nota ruim no final não vai refletir o tanto que eu gostei da série. Mas Então, a gente tá dando quesito, né? Então... montagem pra mim eu vou ser bem recorrente, né, nas questões que é a montagem de sitcom, né, cara? É cenário fixo, passa de um cenário fixo para outro cenário fixo. Funciona basicamente em área externa, entre aspas, garagem, porão e sala. Cozinha também. Sala, cozinha ali. Um pedacinho do quarto e floresta e caixa d'água lá. São essas cenas. Basicamente vai funcionar. Tem a lanchonete também. Mas basicamente vai funcionar em 3 cenários. Garagem, porão e a sala. Não, a cozinha tem bastante cena também. Não. Então, é sala barra cozinha. Então, eu acho que pra mim não teve nada de muito diferente. Pra mim foi média. Média 7 é a nota que eu vou dar. Beleza. Fotografia. Fotografia também bem básica, né? Bem sitcom também. Porque você via ali que eram câmeras fixas no cenário fixo, né? É a mesma posição de câmera do Dead 70 Show. É o mesmo enquadramento. Eles copiaram totalmente a fórmula. Todos os cenários é a mesma posição de câmera, não tem nada, é só um enquadramento ali, que a gente faz um enquadramento fixo aqui, pra gente estar falando, não passa disso. Nada que atrapalhe, funciona bem dentro da proposta, mas também nada que dê uma nota muito alta, então eu dei nota 6,5. Cara, pra mim fotografia não teve nada demais, eu acho que ficou até meio fixo e acho que muitas vezes nem trabalhou muito bem esse lance de acompanhar o que tinha que acompanhar do seriado. Acho que... Eu não sei se eu tô sendo meio que ranzinhos em relação ao seriado, porque não tive essa aderência, essa vontade de continuar vendo um episódio atrás do outro, mesmo tendo pouco tempo de episódios, né, 22 minutos. Mas são coisas que você acaba vendo em outros seriados. A gente já comentou tantos outros seriados aqui, que você vai vendo um seriado e acaba faltando, né? Não fica com aquela riqueza que a gente está acostumado em outros seriados. Então, para mim, foi o básico do básico. Eu não vou nem falar da fórmula que eu já falei nos outros quesitos, mas é básico do básico, tendendo a também ser meio ruim. Então, minha nota é 6,5. 6,5. Direção de arte. Cara, direção de arte, sinceramente, eu achei o ponto fraco. Porque é uma série temática, anos 90. Que pra mim não tinha nada de anos 90. Eu não me senti nos anos 90 em nenhum momento. Também não. Porque o Dead 70 Show, eu me senti nos anos 70 vendo aquilo. Pô, tava mais pra aquelas roupas de flanela ser dos anos 70 de novo do Exatamente. Eu achei um ponto fraquíssimo. Eu achei que então, por isso que pra mim, tipo... Não sei se foi voltado para a realidade dos jovens dos anos 90 dos Estados Unidos. Porque eu acho que não, acho que foi eu Sandro, que sou brasileiro, para mim, eu não me reconhecia, eu que passei por essa década, eu não me reconhecia. O Brasil se reflete, a cultura americana se reflete muito na brasileira, mas eu não me senti nos anos 90 ali, não teve nada que me lembrasse, inclusive o cenário parecia, como você falou, parecia dos anos 70, poucas coisas novas,
dos anos 90, teve um episódio que eles ficavam fazendo lá a questão do computador, uma ou outra coisinha de cultural dos anos 90, mas não me transportou para os anos 90, eu achei fraquíssimo. Teve até uma parada que eu achei meio estranha, não sei, eu não curto, entendeu? Quem curte esse tipo de música e tal, pode até botar os comentários no final do vídeo lá. Mas eu nem sabia que nos anos 90 já tinha rave, pra mim era do ano 2000. Não, rave tinha. Teve um episódio que era foi pra uma rave, eu nem sabia que nos anos 90 tinha rave. Tinha, mas não era algo tão característico, né? Porque nos anos 90 teve a questão do techno, né? Bem, então achei o ponto fraco, dei 5,5. Eu vou fugir muito disso, né? Que pra mim também, direção de arte, a gente geralmente fala sobre características de cenário, coisas que aparecem pra pontuar, pra chamar a atenção da gente. E, cara, não tinha nada pra chamar a atenção que era um seriado dos anos 90. A não ser, botou um computador antigo. Computador, a primeira geração foi nos 90. Computador doméstico, né? Doméstico, isso. Tirando isso, cara, eu não vi muito, quer dizer, eu não vi nada. Até o que a gente vai entrar em outro quesito, né? Que eu vou até falar, mas é outro quesito da gente. Até as próprias roupas, pra mim não tinha nada de muito que chamasse atenção em relação aos anos 90. Então, por essa pobreza de detalhes que poderiam ressaltar sobre os anos 90, eu fui até generoso, dei 6. 6 é a minha nota de direção de arte. Trilha sonora. Trilha sonora, eu também achei problemática no sentido que ser uma série temática de década, você tem que investir nisso. E tanto em músicas conhecidas, quanto em músicas instrumentais, foi muito pouco explorado nos anos 90. Foi o mesmo problema de direção de arte, nem vamos aprofundar muito, porque... Cara, tipo assim, mais uma vez a gente recorrendo a Stranger Things, né? Porra, Stranger Things... Tu também vai no exemplo máximo do negócio. Não, é porque eu tô indo em época. Stranger Things também trabalha essa questão de época, né? Uma época da sociedade. E todas as músicas são voltadas para aquela época. A trilha sonora é totalmente formatada em coisas da época. Entendeu? Aí, porra, a gente pega um seriado desse... mas eu achei que teve pouco. Devia... Então, não teve ênfase, cara. Não teve ênfase. Não teve ênfase. Você faz um seriado que a proposta é, vamos dizer assim, homenagear os anos 90. E, cara, é muito fraco. Muito fraco. Você não consegue se identificar de anos 90 com esse negócio da trilha sonora. Sim. Dei 6,5. Então, eu também já dei até minha opinião e também minha nota é 6,5. Vamos lá. Vamos para maquiagem, figurino e penteado. Eu fui até precoce, né? Já falei até um pouquinho dessa coisa do figurino. Mas fala você primeiro. Então, maquiagem, figurino e penteado. Maquiagem não é uma série que o forte é a maquiagem. Figurino não me remeteu aos anos 90. Acho que se você assistir Blossom, você se remete aos anos 90 ali em termos de figurino. Na série, não. Na série me faltou uma coisa tão simples, um figurino dos anos 90. Se a gente fizer uma festa temática dos anos 90 aqui, eu acho que nós estaremos melhor do que a série. E o penteado também não me remeteu aos anos 90, quase nada. Inclusive o penteado da matriarca me incomodou, porque ela estava com o mesmo penteado lá da década de 70 da outra série. Então eu achei bem fraco, dei nota 6. E o penteado do avô? Você gostou? Gostei, que parece com o meu. Quase, né? Ele tem mais cabelo que você, né? Então, qual foi a sua nota? 6. 6. Então, eu já comecei a falar desse quesito lá atrás. Cara, é difícil porque eu não vi nada de destaque de figurino de anos 90 no seriado. Pelo contrário, eu vi características até de alguns personagens de uma década mais pra frente. Sim. Acho que eu vi gente com penteado dando os 2000, mas eu não vi da década de 90. Tirando a mãe lá da menina e do cara que é o atleta lá, o jogador de futebol americano, que ela sim usava aquele cabelo que as nossas mães usavam, né? Aquele cabelo armadão. Meio poodle. Meio Rei Leão, E ele meio com mulletzinho assim. Ela tinha, o cabelo era parecido com essa época, mas tirando isso, ninguém tinha nenhuma dessas características. Então, por essa, mais uma vez, pobreza de detalhes, eu dei 6 na nota. Próxima, atuação do elenco.
A atuação do elenco, então, o saudosismo contou a favor da série agora, porque eu achei que a turma antiga, o pouco que apareceu, estava muito bem. Ah, é Fez o nome dele, lembrei agora. É, que ele tem um salão. Não é Raj, não. Raj do The Big Bang Theory. O Fez, cara, aquele ator é muito bom, o personagem é muito bom. O pessoal antigo estava muito bom. E o casal de avós estava espetacular, como sempre. Eles mantiveram o altíssimo nível do Dead Seventh Show. Em contrapartida, o elenco novo dos jovens, tirando o asiático lá que eu gostei, eu achei razoável, achei fraco. Não consegui me apegar, mas eu li o lado bom da coisa e eu gostei da atuação do elenco, dei nota 8. Eu acho que o que salvou minha nota nesse quesito foi realmente as aparições dos atores do seriado The Seventh Show, né? Que eles aparecem, eles não são o casting principal. Então isso eu acho que salvou meio que a interpretação geral do elenco do seriado. Os avós, que também foi excelente a atuação deles, mas a cada vez que tinha uma interpretação excelente dos avós, acabava aparecendo os outros do elenco e dava meio que uma rebaixada no nível. Então, meio que nesse equilíbrio de aparecer interpretações maneiras com interpretações medianas para ruins, eu me mantive na média 7. 7. O próximo quesito, efeitos especiais. É uma série sitcom, praticamente não tem efeito especial, tiveram pouquíssimos efeitos especiais. Os efeitos especiais que tiveram foi na imaginação, que Dead Seventh Show também utilizava, né? Aquela coisa, a pessoa pensa assim, passa uma cena na cabeça. E na questão da roda de maconha, que eles começam a imaginar algumas coisas meio aleatórias, né? Tiveram pouquíssimos, poucos que tiveram foram uns efeitos meio toscos, mas foi um meio tosco que deu pra ver que foi proposital para combinar com a série, combinar com a cena. Então eu dei nota 6,5. Então, pra mim, como eu já fiz outros seriados, se não tem nota. Pra mim não teve efeito especial. Não pude nem contar que sejam efeitos especiais. Não teve nota 5, que é o mínimo da gente. É o mínimo, é de 5 a 10. Então não teve nota 5. Vamos para o último quesito, que seria direção. Direção. Então, foi uma série que eu achei que manteve o nível de piada da primeira. Eu achei que os atores não acompanharam, mas as piadas foram parecidas, né? Mas foi uma boa argumentação. É direção que a gente tá falando, né? Isso. Tá acho que foi aquela Você perdeu. Só que eu senti falta de inovação. Eles ficaram muito... A direção copiou praticamente a outra série, só mudou os personagens e mudou as piadas. Mas praticamente foi um copia com ambientação ruim. Eu achei a ambientação muito ruim, isso sim é culpa da direção. Então eu dei uma nota, eu anotei aqui, eu dei até uma nota alta, porque a ambientação desceu tanto, mas dei a nota 6,5. Então, com esse problema relativo à direção, eu fui até mais generoso que você, porque eu acho que eles tentaram continuar essa matemática, essa fórmula do seriado Matriz, né, que é Dead Seventh Show, só que parece que o elenco meio que não acompanhou, não sei se a direção não deixou meio que eles fazerem o que eles queriam, acabou não norteando para o que ele queria, mas ficou meio que... peguei aquela fórmula, mas no final das contas o resultado deu errado. Tipo, você colou, tá lá a formulazinha, mas você acabou errando a conta de somar no final. Isso. E aí, no final das contas, não foi tão bom assim o resultado. Eu achei, de todo o coração, um seriado fraco de direção. Eu até fiz uma homenagem na minha nota de direção para o outro seriado. Não por mim, porque eu nunca vi, mas pelo que o Bambam já comentou comigo. E eu dei nota 7. A Dead Seventh, você deu nota 7. Dei nota 7, viu? Entendi. Mas eu acho que para a proposta do seriado e pelo que eu achei que seria, né? Porque eu vivi basicamente anos 90, eu já era adolescente, então eu lembro de tudo basicamente. Eu achei que seria muito melhor para mim como experiência, e não foi. Acho que eles deixaram de desejar nessa passagem de experiência para quem viveu nessa época, né? Porque hoje em dia você vai pegar uma pessoa, acho que
poucos são os adolescentes ou os jovens adultos que iriam se interessar em ver esse seriado. Porque eles não viveram essa realidade dos anos 90. Ah, sim. Imagina eu que vivi nos anos 90 e vi o seriado e não achei legal. Ah, sim. Entendeu? Então acho que faltou um norteamento melhor na direção e mesmo assim, em sua homenagem que você gostou do primeiro seriado, eu dei nota 7. Então ficamos com 7 de... Vamos fazer a média agora. Sim, primeiro vamos eliminar, né? Elimina aí. A mínima e a máxima, né? Que agora, a partir do nosso último desse ano, né? Do Carnaval de Séries, a gente começou a trabalhar com um quesito a mais, que é a direção, só que mesmo com um quesito a mais, a gente lima a nota mais baixa e lima a nota mais alta, certo? Igual a Liesa. Igual a Liesa. É. Isso aí. É Liesa ou Liesa? É Liesa, né? Não tem acento? Acho que tudo faz. Carnaval não, é carnaval. É, carnaval. É. Então, a minha foram efeitos especiais que não teve. A sua pior nota foi efeitos especiais. Isso, que não teve 5. E a maior, difícil. A maior foi 7,5 de roteiro. Roteiro, 7,5. Beleza. A minha menor foi direção de arte, que foi 5,5. E a maior foi atuação do elenco, que foi 8. Isso eu já calculei aqui. Minha média pessoal deu 6,57. Obviamente o Sandro não calculou a média Claro dele, que não, porque a gente inovou nesse ano 2023. Nós mudamos o nosso jeito de operar aqui nas notas, botando mais um quesito e botando esse negócio de eliminar a mínima e a máxima, mas o Sandro 2023 não mudou, então eu não fiz cálculo de nada. Vamos lá? Vamos calcular, já estou no 6 aí, ó, da direção de arte. Fala embaixo, trilha sonora 6,5, 6 e 7. 7. Divide por 7, não é isso? É. Divide por 7. Caramba, Sandro, tá bizarro esse negócio. Acertei de novo? Exatamente a mesma média que eu de novo. Então a média do Podcine é 6,57. 6,57 a média do Podcine, vou anotar aqui. Então, é considerado uma média ruim, né? 6,57. Cara, mas o seriado não é bom, né? Mas então, eu gostei do seriado. Eu gostei, eu quero até que saia outras temporadas para o elenco se desenvolver, eu ainda estou esperançoso. Não achei, tive até que molhar minha garganta aqui, porque... Não achei o seriado espetacular, mas até que eu gostei. Essa nota foi abaixo do que eu achei do seriado, mas nos quesitos... É porque essa questão de ambientação derrubou a nota, né? Isso foi um grande problema. É um seriado que, sinceramente, podia estar com 5,57 de média, por conta dos quesitos técnicos. Mas se fosse um seriado que eu, como pessoa que passei pelos anos 90, falasse pra você, porra, vi porque... Em vários episódios eu me vi naquela situação quando eu era dos anos 90, mas não vi, cara, entendeu? É isso aí. Por isso que eu nem gostei, assim. Sandro, você indicaria essa série? Sinceramente, não. Eles perguntaram, eu falei, assiste Dead Seventh Show. Sim. Aí sim. Aí a pessoa depois obviamente, ia decidir por si. Sim, eu não indicaria, eu faria lá no início do nosso vídeo. Vê primeiro The Seventh Show, depois ver The Ninth Show. Porque eu só vi o The Ninth Show e a minha experiência não foi legal. Então, tenta essa tática, diferente da minha. Mas se der errado mesmo assim, não bota a culpa em mim, porque eu falei que eu não indicaria. Então tá, gente, vamos lá pra gente encerrar nosso Carnaval de Séries. Então, média do Podcine do That's Nine Show foi 6,57. Então, essa é a nossa média. Mas antes da gente encerrar mais esse Carnaval de Séries, eu vou pedir mais uma vez para vocês darem o like, ativar lá o sininho, quem não assinou em todos, e quem não é inscrito se inscrever. Não? Isso aí. Beleza? Exatamente. Então, mais um Carnaval de Séries pra conta. Vejo vocês na próxima. Um abraço, pessoal.